Pare, não role a tela. Esse chamado não é um acaso. Há domingos que parecem mais pesados que outros, com um silêncio estranho dentro de casa, uma melancolia que você não sabe nomear. Você sente isso? Essa sensação não é cansaço, é convocação. O céu está tentando falar com você há dias, mas o barulho do mundo, o ruído na sua própria mente, tem abafado a voz. Hoje, a encomenda divina será entregue, mas ela exige uma condição: solidão. O ataque tem sido físico, uma exaustão que não sai com sono, um peso nos ombros que parece que você carrega o fardo de outra pessoa, uma dor de cabeça que não é dor de cabeça, mas um zumbido, uma estática mental que te impede de focar, de orar, de simplesmente sentir paz. Seu corpo se tornou a antena que capta toda a interferência espiritual ao redor, e ele está esgotado de lutar contra um inimigo que ele não vê, mas sente em cada fibra. E isso sobe para a sua mente. A indecisão te paralisa. Cada escolha, por menor que seja, vira um tribunal. Uma voz diz, vá. A outra diz, fique. Uma diz, é de Deus. A outra sussurra, é ansiedade sua. O semeador de ruído espiritual, o inimigo nomeado para esta hora, tem prazer em te ver girando em círculos, gastando sua energia mental em debates internos que não te levam a lugar nenhum, para que, quando a verdadeira instrução do céu chegar, você esteja cansado demais para obedecer, até que o ataque chega no seu altar mais sagrado, sua casa, sua família. Você se sente culpado por desejar silêncio, por querer se esconder do mundo, mesmo das pessoas que você ama, só por uma hora. E se esse desejo não for seu? E se for um chamado? Mas o barulho sempre vence. Uma notificação, uma ligação, e você sente que perdeu algo importante. De novo. E o isolamento que Deus preparou como sala de encontro, o inimigo tem vendido para você como abandono. Mas ao final deste encontro, você vai entender por que o silêncio se tornou desconfortável e por que a solidão recente foi uma preparação, não um castigo. Receber a chave para discernir entre a voz de Deus, a voz do inimigo e o eco da sua própria ansiedade. Ouvir uma instrução específica e intransferível para as próximas 72 horas que destravará a porta que emperrou. Aprender a oração de consagração de ambiente para transformar qualquer cômodo da sua casa em um santuário impenetrável. E sair com uma blindagem espiritual renovada, sabendo que foi intencionalmente separado para uma missão que começa agora, no silêncio. Você já sentiu que essa ansiedade de domingo não chega apenas como um cansaço da semana, mas como um ataque espiritual direto contra a sua paz, tentando te impedir de se conectar para a semana que vem? E se essa perseguição silenciosa, esse ruído mental que não te deixa em paz, for um sinal de que existe algo em você que o mundo espiritual reconhece antes mesmo de você entender? Enquanto muitos tratam isso como estresse ou apenas coisas da vida, poucos percebem que essa batalha pelo seu silêncio não começa fora. Começa quando Deus coloca uma marca de reservado sobre a vida de alguém. Mas, e se o motivo de toda essa estática espiritual acumulada estiver justamente no santuário que você ainda não aprendeu a consagrar? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até este domingo for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que parece que Deus fala com todos, menos comigo? E por que a inveja espiritual parece mirar justamente na minha capacidade de ouvir? Foi investigando essa mesma dor, esse sentimento de ter o sinal divino congestionado, que eu cheguei até o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este não é apenas um livro, é um manual de operações para quem sente que foi chamado para ouvir, mas vive cercado de ruído. É um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja silenciar as vozes erradas, fortalecer a sua própria intuição e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os momentos de silêncio e o propósito contra as invejas e os ataques de ruído que tentam enfraquecer aquilo que Deus começou em você. Muitos escolhidos aqui
Já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta o ruído mental incessante, as distrações que parecem orquestradas e a sensação de estar espiritualmente sobrecarregado. Não espere a sua conexão ficar completamente muda para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhum ruído semeado pelo inimigo é maior do que o cício de Deus que te espera no silêncio consagrado. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o eco da oportunidade perdida tem pesado tanto contra a sua vida. Pense na sua vida como um templo. No centro desse templo está o seu coração, o Santo dos Santos onde a presença de Deus habita. Mas o inimigo, sabendo que não pode invadir o lugar santo, instalou uma feira barulhenta e caótica no pátio externo, que é a sua mente. Ele encheu seus pensamentos com preocupações, distrações, medos e vozes estranhas. Tudo para que o barulho do pátio seja tão alto que você não consiga ouvir o cício tranquilo e suave que vem de dentro do véu, do seu próprio coração. A solidão que você teme não é abandono. É o ato de autoridade de expulsar os vendilhões do pátio para, finalmente, ouvir o que o sumo sacerdote tem a dizer. Se esta palavra sobre o templo e o ruído te tocou, se você sentiu o Espírito Santo te mostrando a feira barulhenta na sua própria mente, leva o teu polegar no botão de curtir. Não por mim, não pelo canal. Faça isso como um ato profético, declarando que você está começando agora a limpeza do pátio. Cada curtida é um escolhido dizendo: eu não vou mais tolerar o barulho, eu quero ouvir a voz do Pai. E sobre exatamente isso, sobre o celular que fica mudo sozinho, sobre a porta que se fecha suavemente no seu quarto, sobre a chama da vela que queima firme e sem oscilar no escuro. Há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro da madrugada silenciosa, daquela primeira hora da manhã antes de todos acordarem, ou do silêncio do carro voltando para casa. Esse selo foi feito para consagrar esses vácuos de tempo. Guarda isso no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua semana. Eu preciso que você entenda uma coisa. Tudo o que aconteceu com você até este domingo foi preparação. Mas eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, antes de prosseguirmos, eu preciso que você prepare o ambiente. Se não puder fisicamente se isolar, isole-se mentalmente. Respire fundo. Desacelere o pulso do mundo lá fora e entre no ritmo do que está acontecendo aqui. O que eu vou te revelar não são teorias, são sintomas. São as evidências de que o seu nome foi chamado em uma corte celestial para um encontro particular. O Pai tem te observado. Ele viu o ruído te cercando e ele começou a agir para criar uma brecha de silêncio para a palavra dele passar. O que você tem chamado de coisas estranhas acontecendo nos últimos dias, eu chamo de protocolo de convocação. São os 4 sinais de que Deus está ativamente te chamando para o silêncio.
preste atenção. Se você se identificar com um, é um chamado. Se identificar com dois, é uma urgência. Se identificar com três ou mais, você já está atrasado para o encontro. Ouça agora. O primeiro sinal é o glitch da convocação. Você está no meio de uma distração total, talvez tarde da noite, rolando um feed de vídeos curtos um atrás do outro, sem registrar nada. Sua mente está anestesiada pelo barulho digital. De repente, o aparelho falha de um jeito que não é normal. O vídeo trava, o áudio corta, e por um segundo a tela fica preta, refletindo seu próprio rosto cansado. Não é um bug de software, é um chega do céu, um puxar de freio de mão divino, cortando o ruído à força para te lembrar que você foi feito para mais do que aquilo. O segundo sinal é a súbita aversão ao som. Você está no carro, voltando do trabalho, e aquela música que você ama começa a tocar. Mas hoje, algo está diferente. A batida parece uma agressão. A voz do cantor te irrita. As conversas paralelas no escritório se tornaram insuportavelmente altas. Sem nem pensar, sua mão se move sozinha e desliga o rádio. O silêncio que invade o carro é um alívio físico, como tirar um sapato apertado. Seu espírito, faminto por paz, está rejeitando qualquer som que não seja a voz de Deus. E sobre essa mão que desligou o rádio no carro, essa busca desesperada por silêncio que você reconheceu agora. Eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o cancelamento providencial, aquele compromisso social que estava drenando sua energia só de pensar nele, aquela reunião de família barulhenta que você não queria ir, aquele plano de última hora que te deixava ansioso. De repente, ele é cancelado. Sem sua intervenção. Uma chuva forte, um imprevisto de outra pessoa, uma desculpa que não veio de você. Você sente uma onda de alívio tão grande que quase se sente culpado. Não se sinta. O céu não está te punindo, está limpando a sua agenda para o encontro que ele marcou com você. O quarto sinal é o sonho com o umbral. Você tem tido sonhos recorrentes que não são pesadelos, mas são vazios, corredores longos e silenciosos, campos abertos sem ninguém à vista, salas de espera gigantescas e completamente silenciosas, portas entreabertas que dão para um lugar de paz. Seu espírito não está perdido, ele está te mostrando o caminho. Ele está te familiarizando com o terreno do seu santuário interior, o lugar do encontro, o território consagrado onde a voz de Deus pode ser ouvida sem estática. Se pelo menos 2 desses sinais arrepiaram a sua pele, se a sua mente gritou, isso está acontecendo comigo, então não há mais dúvida. Não é sua imaginação, é uma convocação oficial. Você não está ficando antissocial, você está sendo consagrado. Você não está enlouquecendo, você está sendo afinado para uma nova estação. O isolamento é intencional. O silêncio é um presente. E a instrução está prestes a ser liberada. Esta é a hora de confirmar. Se você reconheceu a mão de Deus em pelo menos um desses 4 sinais, se você sentiu o Espírito Santo dizendo, sou eu que estou fazendo isso, eu quero que você pare o que está fazendo e digite 777 nos comentários. Não é sobre números. É um ato profético. É a sua resposta ao chamado do céu. Cada 777 é um escolhido dizendo em voz alta, eu ouvi o chamado. Eu aceito o convite para o silêncio. Estou pronto para a sala de instruções. Agora, antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua casa e a sua mente contra o semeador de ruído, eu preciso te dar o nome da força que Deus está te pedindo para ativar. Porque o que Deus está exigindo de você nesta hora não é passividade, não é fraqueza, não é apenas aguentar firme. O que Ele te chama para fazer requer uma força que não é sua. É um comando de guerra. É uma palavra hebraica que é um verbo de ação, uma ordem para se entrincheirar no silêncio, fortalecer a sua posição e se preparar para a instrução que está por vir. Eu sei o que você está pensando. Que palavra é essa? Que força é essa?
Mas o ponto cego que o semeador de ruído espiritual mais explora não está na sua fraqueza, mas no vão que existe entre ser escolhido e ser coberto. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e a ferramenta para fechar essa brecha precisa ser entregue agora, antes que a próxima onda de ruído te alcance. É por isso que eu preciso parar aqui. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos receberem o chamado, verem os sinais, sentirem o arrepio da convocação, mas, por não terem o escudo certo na mão na hora certa, a voz de Deus se tornou só mais um ruído entre tantos outros. Eu vi a frustração no olhar de quem sabe que foi chamado para algo grande, mas vive tropeçando em coisas pequenas. E a dor que eu vi neles, escolhido, é a mesma dor que eu vejo nos seus olhos agora através desta tela. Eles se sentiam sobrecarregados, espiritualmente confusos e famintos por clareza. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É a dor de sentir que Deus fala com todos menos com você. É a dor de ver a bênção passando perto, mas nunca pousando na sua casa. É a dor de ir para a cama no domingo à noite com a sensação de que, mais uma vez, você perdeu a sua chance. É o eco da oportunidade perdida. Antes de eu nomear o escudo que silencia esse eco para sempre, eu preciso que você faça algo. Leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas veja o nome que está escrito ali. Não precisa clicar ainda, apenas localize. Esse é um passo de obediência. Foi quando um escolhido me escreveu, descrevendo essa mesma solidão barulhenta com palavras que pareciam ter saído da sua própria alma. E eu me vi de joelhos, sem ter uma resposta prática para dar, que o Pai colocou nas minhas mãos a chave. Ele me entregou o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não foi um livro que eu encontrei, foi uma resposta que me encontrou. E ele foi forjado para quem sente que foi chamado para ouvir, mas vive cercado de ruído. E atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que esse chamado é para você, clique agora. Baixe o seu exemplar que está disponível no primeiro comentário fixado. E se você baixar, volte aqui e escreva Amém como seu sinal de fé. Sinal de fé declarado. Dentro deste manual de operações, você encontrará o mesmo princípio que Deus ensinou a Elias, como está escrito em 1 Reis, capítulo 19. Então Deus lhe disse: saia e ponha-se sobre este monte na presença do Senhor. Eis que o Senhor ia passar. E diante do Senhor passou um vento forte e grande, que fendia os montes e quebrava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Este livro te ensina a sair da tempestade de ruído e a encontrar o cicio. E o valor para ter acesso a essa blindagem completa pelos próximos 12 meses é menos que aquele café especial que você toma no shopping para se dar um presente. É menos que a assinatura daquele streaming que você paga e nem assiste mais. É menos que o lanche que você pede no aplicativo por pura exaustão. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar: mas será que um livro digital pode mesmo calar esse barulho que me persegue há anos? E essa pergunta, escolhido, já é o eco do semeador de ruído tentando te manter exatamente onde você está. E por isso, o risco é todo meu, não seu. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Baixe o livro, mergulhe nas orações, aplique as estratégias de blindagem. Se em 7 dias você não sentir uma diminuição drástica no ruído mental, se a sua casa não se tornar um lugar de paz, se você não começar a discernir a voz de Deus com mais clareza, basta um único e-mail e eu devolvo todo o seu investimento. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo. A oportunidade está com você. Joana, enfermeira de 45 anos de Salvador, escreveu dizendo que vivia com uma enxaqueca espiritual constante. O peso dos plantões parecia invadir a casa dela. Após a 3ª oração de consagração de ambiente, ela disse que pela primeira vez em anos dormiu uma noite inteira sem acordar com ansiedade. E o silêncio em sua casa se tornou doce,
não assustador. Ricardo, programador de 38 anos de Florianópolis, se sentia perdido no propósito do home office. A solidão o estava consumindo. Ele me disse que a oração para discernir as vozes o fez perceber que a voz da razão que o paralisava era, na verdade, a voz do medo. Hoje, ele lidera um novo projeto que nasceu de uma instrução que ele ouviu no silêncio que aprendeu a criar. Lúcia, 52 anos, dona de casa em Goiânia, com a síndrome do ninho vazio, sentia que sua vida tinha perdido o som. Ela confessou que o livro a fez entender que Deus não a tinha abandonado, mas a estava chamando para um ministério de intercessão que só poderia começar no silêncio do seu lar. Ela transformou o quarto vazio em uma sala de guerra espiritual. Não deixe o inimigo te manter em um ciclo de quase vitórias e derrotas silenciosas, com o mesmo eco da oportunidade perdida soando no seu domingo, com o mesmo eco da oportunidade perdida soando na sua segunda-feira, com o mesmo eco da oportunidade perdida te fazendo duvidar na terça, com o mesmo eco da oportunidade perdida te paralisando na quarta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, nós mantemos um link de doação voluntária aberto aqui no canal. Se essa palavra já te fortaleceu de alguma forma hoje, se você sente no coração o chamado para semear neste ministério e nos ajudar a alcançar ainda mais escolhidos que estão perdidos no meio do ruído, esse é o momento. O link está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Qualquer quantia que Deus colocar no seu coração é uma semente poderosa que você planta em terra fértil. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe uma coisa que nem mesmo o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual pode fazer por você se você não souber o nome da força que está por trás do ruído. E o nome dessa força, o nome da palavra hebraica que você precisa ativar, vai te chocar. A hora chegou. O ruído te cansou. A espera te esgotou. E agora, no vale do silêncio para o qual você foi levado, a palavra de comando será liberada. Não é um conselho, não é uma sugestão. É uma ordem de ativação. É a força que Deus está te pedindo para manifestar, a chave que vira a fechadura da sua próxima estação. E essa força tem um nome. A palavra é Shazak. No hebraico bíblico, a língua original dos profetas, esta palavra é um trovão. Muitos a traduzem preguiçosamente como seja forte, como se fosse um desejo de boa sorte. Mas é o oposto disso. Shazak não é um estado passivo. É um comando de guerra. Significa fortaleça-se, torne-se firme, endureça-se agora. É uma ordem para você ativamente reunir suas forças espirituais, fincar os pés no chão e se recusar a ser movido por qualquer outra voz. É a mesma palavra que Deus usou para comissionar Josué antes de ele tomar a terra prometida. Josué estava cercado pelas vozes do medo, as vozes da dúvida, os relatórios dos gigantes na terra. E Deus não disse, não tenha medo. Ele ordenou, Shazak, fortaleça-se. Ignore as vozes dos espiões assustados, silencie o eco da sua própria insegurança e ouça apenas a minha estratégia. Hoje, Deus está te olhando nos olhos através desta tela e decretando sobre você um momento Shazak, um ato deliberado de se fortalecer no silêncio que Ele criou para você, para que a instrução de destino que Ele vai liberar não seja contaminada por mais nenhuma voz. Você não é um abandonado. Você é meu separado. Você não foi esquecido. Você foi escondido para ser instruído. Agora fortaleça-se, porque a palavra que eu vou te entregar no silêncio vai te promover em meio ao barulho. Pense em Elias, o profeta de fogo. Ele tinha acabado de viver a maior vitória pública de sua vida no Monte Carmelo. Desafiou e derrotou 850 profetas inimigos. O poder de Deus desceu como fogo. Mas logo depois, uma única ameaça de uma mulher, Jezabel, o fez fugir para o deserto apavorado. Ele se escondeu em uma caverna, sozinho, deprimido, exausto, e só conseguia ouvir a voz do medo dizendo que ele iria morrer. Ele estava no fundo do poço,
esperando uma resposta de Deus. Elias esperava que Deus se manifestasse como antes, no barulho, na demonstração de poder. E Deus fez o show passar. Veio um vento fortíssimo que quebrava as rochas. Mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto que sacudiu a montanha. Mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo consumidor. Mas Deus não estava no fogo. O espetáculo acabou. E só então, no silêncio ensurdecedor que se seguiu, veio a voz de Deus, como um cicio tranquilo e suave. Um sussurro. Você, como Elias, pode estar aí depois de uma grande batalha ou no meio de uma grande exaustão, esperando uma resposta grandiosa e barulhenta de Deus. Um sinal inconfundível. Mas Ele está te chamando para a caverna, para o silêncio do seu quarto, para o isolamento providencial. Ele está esperando o ruído das suas expectativas e dos seus medos passar para poder finalmente sussurrar a instrução que vai mudar o rumo da sua história. A sua maior resposta não virá no terremoto, mas no cício. Havia um motorista de aplicativo em Belém, um homem que sentia o peso do mundo nos ombros, as contas se acumulando, a pressão da família, o barulho do trânsito e das notícias no rádio o dia inteiro. Ele era um bom homem, um homem de fé, mas sentia que Deus estava distante. Entre uma corrida e outra, para não enlouquecer, ele colocava vídeos como este, buscando uma palavra. Um dia, após deixar um passageiro, ele sentiu um impulso. Em vez de ligar o rádio ou procurar a próxima corrida, ele encostou o carro, desligou tudo e ficou em absoluto silêncio. Naquele silêncio, uma instrução clara que não era a sua própria voz surgiu em sua mente. Vire na próxima rua à direita. Pare em frente à casa de portão amarelo. Desligue o aplicativo por 15 minutos e ore pela família que mora ali. Eles estão sob ataque. Ele hesitou, parecia loucura. Perder dinheiro, tempo, por algo que poderia ser sua imaginação. Mas o chamado ao Shazak, a fortalecer-se, ecoou em seu espírito. Ele obedeceu. Orou com fervor por estranhos por 15 minutos. Uma semana depois, ele pegou um passageiro no mesmo bairro. A mulher, falante, começou a contar um testemunho. Moço, o senhor nem imagina. Semana passada, minha família estava se desfazendo. Meu marido saindo de casa, meu filho em más companhias. Estávamos sem esperança. De repente, numa tarde, uma paz que não era nossa invadiu a casa. Meu marido voltou no mesmo dia, chorando. Meu filho pediu ajuda. Foi um milagre. Como se um exército de anjos tivesse acampado na nossa porta. O motorista, com lágrimas nos olhos, só conseguiu olhar a cor do portão da casa dela pelo retrovisor. Era amarelo. Esse comando, Shazak, que ecoa na sua alma agora, não te lança no vazio. Ele te sela, te ativa e te posiciona em uma de 3 estações de batalha para as quais você foi criado. Não são personalidades, são funções. São 3 identidades espirituais que o céu está ativando nos escolhidos nesta hora de silêncio. Ouça com o espírito, porque uma delas é o seu nome de guerra. Uma delas descreve a sua missão. A primeira identidade é o guardião da chama interior. Você é aquele chamado para proteger a santidade, o fogo sagrado, a presença de Deus que habita em um lugar. Pode ser sua casa, sua família, seu ministério ou o seu próprio coração. Sua função é manter a chama acesa e pura, não importa quão forte o vento do mundo sopre lá fora. A sua imagem é a de uma vela em um quarto escuro, queimando firme, sem oscilar, um ponto de foco no silêncio. O semeador de ruído te ataca dizendo que essa chama é fraca, que você deveria escondê-la para que não se apague. Ele te faz confundir proteção com covardia e silêncio com irrelevância. A segunda identidade é o navegador de águas profundas. Você não foi feito para a beira do mar, para a segurança da areia. Você foi criado para ir fundo, para encontrar os tesouros da revelação que só existem nas profundezas do espírito, onde outros só veem escuridão e medo. A sua imagem é a sensação dos seus pés perdendo o contato com o chão enquanto você nada para o fundo, para o silêncio absoluto do oceano, confiando na corrente que te leva. O inimigo te ataca sussurrando que o fundo é vazio, que a sua busca por profundidade é presunção.
Ele quer que você tema o silêncio do abismo que você foi chamado para conquistar. A terceira identidade é o semeador de território vazio. Você é um pioneiro, um desbravador. Sua missão é ir à frente, fincar a bandeira do reino onde ela nunca esteve. Você vê um campo de possibilidades onde outros veem um deserto. Você é chamado para consagrar novos terrenos, para preparar a terra para a colheita que ainda ninguém vê. Sua imagem é o cheiro de terra molhada, de solo sendo arado pela primeira vez, sob um céu aberto e silencioso. O semeador de ruído te ataca, mostrando a aridez da terra, o tamanho do campo vazio. Ele te chama de sonhador e te diz que está sozinho, que nada vai crescer ali. Ele quer que você abandone o campo antes da primeira chuva. Guardião da chama, navegador de águas profundas, semeador de território vazio. Uma dessas identidades pulsou mais forte no seu espírito. Uma delas é a sua. Agora, em um ato de concordância com o céu, em um ato de assinatura do seu comissionamento, eu quero que você vá nos comentários e escreva o nome da identidade que Deus acabou de te revelar. Não explique, não justifique, apenas declare. Cada comentário é uma bandeira sendo fincada no mundo espiritual. É você dizendo: eu me apresento, eu aceito a minha função, Shazak. E para você que acabou de escrever o seu nome de guerra, para você que se identificou como guardião, navegador ou semeador, eu preciso te dar um aviso urgente. Essa identidade é um alvo. O semeador de ruído odeia a sua função. Um guardião sem uma chama blindada se torna um farol de fumaça. Um navegador sem um mapa de oração se perde no abismo. Um semeador sem sementes consagradas ara a terra em vão. É por isso que o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual existe. Ele não é um livro genérico. Dentro dele existem orações de ativação específicas para cada uma dessas três identidades. É a ferramenta que vai te ensinar a blindar a sua função nas próximas 72 horas. Vá até o primeiro comentário fixado e garanta a sua cobertura. Mas existe uma tática que o inimigo não usa contra todos. Ele aguarda para cada arquétipo específico. Há uma forma de ataque para o guardião, uma para o navegador e uma para o semeador. E conhecer a tática dele é metade da vitória. E essa é a próxima palavra que eu preciso te entregar. Você declarou seu nome de guerra. Você fincou sua bandeira. E no mundo espiritual, isso soou como um trovão. Mas entenda, escolhido, uma identidade declarada é uma declaração de guerra. O semeador de ruído espiritual ouviu. E ele tem 3 táticas de contra-ataque que ele guarda para o momento exato em que um escolhido como você se levanta. Ele não vai te atacar de frente. Ele é mais sutil. Ele vai tentar te desqualificar por dentro. Preste atenção. A primeira tática é a bomba de dúvida. Assim que você fechar este vídeo, sozinho no silêncio do seu quarto, uma voz que parece muito com a sua vai sussurrar. Será? Será que isso tudo não é só emoção? Será que eu não estou inventando essa história de guardião, de navegador? Isso soa tão fantasioso. Ele vai usar a sua própria lógica contra você para invalidar a sua experiência. A sua arma contra isso é a declaração de Shazak. No momento em que a dúvida vier, você não vai discuti-la. Você vai se levantar e, em voz alta, mesmo que seja um sussurro, você vai declarar: Shazak, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Ele disse que eu sou. E você vai tocar com o seu dedo o lugar que você declarou nos comentários, como um ato de selar a sua palavra. A segunda tática é a crise de distração urgente. Você vai decidir consagrar um tempo, pegar a sua Bíblia, talvez até começar a ler o guia de orações. E nesse exato instante, o inferno vai fabricar uma emergência. Um parente vai ligar com um problema que só você pode resolver. Uma notificação no celular vai te lembrar de uma conta que você esqueceu de pagar. Uma lembrança súbita de uma tarefa doméstica vai gritar na sua mente como se fosse a coisa mais importante do mundo. A sua arma aqui é o discernimento de prioridade divina. Antes de reagir, você vai parar por 3 segundos, respirar fundo e perguntar ao Espírito Santo: isso é uma necessidade real
ou uma distração orquestrada? Isso avança o teu reino em mim ou apenas alimenta a minha ansiedade? Aprenda a discernir a urgência do inimigo da prioridade de Deus. A terceira tática é a mais perigosa: o isolamento orquestrado. O inimigo vai usar o próprio silêncio que Deus te deu para te convencer de que você está sozinho. Ele vai sussurrar: olhe ao seu redor. Ninguém mais está passando por isso. Seus amigos estão vivendo a vida. Sua família não entende essa sua fase. Você é o estranho. Você é o único. Ele quer que a solidão que foi projetada para ser uma sala de encontro com Deus se torne uma cela de prisão. A sua arma contra isso é a consciência do exército invisível. Quando esse sentimento vier, você precisa entender. Essa sensação de separação não é abandono, é promoção, é calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você está sendo alinhado com um novo esquadrão. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa voz que te isola para te enfraquecer, é a especialidade do semeador de ruído. E ele sabe que, sem a cobertura certa, a dúvida e a distração sempre vencem. É por isso que cada página do Guia das Orações de Blindagem é uma arma carregada. Ele contém os protocolos exatos para você consagrar os seus primeiros momentos de silêncio, para blindar o seu tempo de oração contra as crises de distração e para silenciar a voz do isolamento nas próximas 72 horas. A ferramenta já está na sua mão, disponível no primeiro comentário fixado. Não é sobre ler mais, é sobre orar diferente. É sobre ter a munição certa quando o ataque vier. E ele vai vir. Porque o inimigo não teme um escolhido que ouve uma palavra. Ele teme um escolhido que age sobre ela. Ele teme um escolhido que aprende a usar as armas que lhe foram dadas. Não deixe esta palavra se tornar apenas mais uma informação. Deixe-a se tornar a sua instrução. Eu preciso te avisar com toda a seriedade do meu coração. Saber as táticas do inimigo e não se armar é mais perigoso do que não saber nada. É como um soldado que recebe o mapa do campo minado, mas decide atravessá-lo descalço. Não seja esse soldado. A revelação de Deus sempre vem com uma responsabilidade, e a sua responsabilidade agora é se cobrir. Por isso, se esta palavra te serviu como um mapa, se ela te deu clareza, faça duas coisas. Primeiro, se inscreva no canal para continuar recebendo o seu suprimento diário de estratégia celestial. E segundo, salve este vídeo. Pense nele não como um vídeo, mas como um arsenal. Cada vez que uma dessas 3 táticas vier contra você, você vai voltar aqui, assistir a este trecho e lembrar qual é a sua arma. Faça do seu celular um depósito de munição espiritual. Agora respire. Inspire fundo o ar do ambiente onde você está e, ao soltar, solte o peso do mundo que te trouxe até aqui. Feche os olhos, se puder. Eu quero que você se veja em pé, no pátio externo do seu próprio templo, a sua mente. Ouça o barulho. É uma feira caótica. As vozes da preocupação, da ansiedade, da comparação, do medo. É o ruído do semeador. E bem na sua frente há um véu pesado, denso. É o véu que separa o pátio do Santo dos Santos do seu coração. Você tem medo de puxá-lo, mas a palavra Shazak ecoa. Fortaleça-se. E com uma força que não é sua, você estende a mão e empurra o tecido pesado. Ao atravessar o véu, o barulho cessa. Não gradualmente, instantaneamente. É um silêncio que tem peso, que tem substância. Não há mais vozes, não há mais caos. Você está dentro do Santo dos Santos do seu coração. Não é um lugar vazio, é um lugar preenchido pelo cicio tranquilo e suave. A voz que você buscou no terremoto e no fogo está aqui, neste silêncio sagrado. Ela não grita, ela preenche. Ela é a própria atmosfera deste lugar. E neste silêncio, você não está sozinho. Você está, pela primeira vez, verdadeiramente acompanhado. E a voz te chama pelo nome que o céu te deu. Ela sussurra a sua função. Guardião, navegador, semeador. E a palavra não é apenas um som. Ela se torna um selo no seu espírito, uma marca de fogo que não queima, mas ilumina por dentro.
E quando você se vira para sair, o véu parece mais leve. Ao voltar para o pátio da sua mente, a feira ainda está lá, as barracas ainda estão armadas, mas o som delas não te alcança mais. Você carrega o silêncio do santuário com você. O ruído se tornou apenas um zumbido distante, incapaz de penetrar a paz que agora te guarda. E neste lugar de autoridade, com o eco do santuário ainda vibrando em você, eu declaro sobre a sua vida uma liberação. Solte agora o peso da espera. A angústia de ficar checando os céus a cada 5 minutos por um sinal, por um trovão, por uma confirmação barulhenta. Você foi encontrado. A busca acabou. Libere a necessidade de um espetáculo. Receba a paz do sussurro. Solte agora a voz da autocobrança. Aquele chicote invisível que você usa nas suas próprias costas cada vez que se distrai, cada vez que o ruído vence por um momento. A culpa por não ter ouvido antes. A vergonha por ter se deixado levar pelo barulho. O Pai não está contando as suas falhas. Ele estava apenas esperando você ficar quieto. Receba o perdão pela sua humanidade e a graça para começar de novo. Solte agora a vergonha da sua rota lenta, a comparação com os outros que parecem correr em uma estrada expressa, enquanto você sente que está abrindo uma trilha no meio da selva com um facão. Sua jornada não é a deles. Seu treinamento exigiu um terreno mais difícil. Libere o cronograma do homem. Abrace o tempo de Deus, o Kairos, que diz que você chegou exatamente na hora que deveria chegar. Eu ativo agora o guardião da chama interior em você. Receba a autoridade para proteger o que é santo, para discernir o que é profano e para manter a sua chama pura, brilhante e firme, não importa a força do vento. Eu ativo agora o navegador de águas profundas em você. Receba a coragem para mergulhar além do raso, para abandonar a segurança da margem e encontrar as pérolas da revelação que o Pai escondeu para você nas profundezas do Espírito. Eu ativo agora o semeador de território vazio em você. Receba a visão para ver um jardim onde outros veem um deserto, e a força para arar a terra dura e fincar a estaca do reino em lugares onde o nome dele nunca foi invocado. Eu declaro sobre a sua vida uma cobertura que o semeador de ruído não pode penetrar. Eu cubro agora os seus pensamentos. Que toda flecha de confusão, toda semente de dúvida, toda sugestão de ansiedade que for lançada contra a sua mente, encontre um muro de fogo e retorne para quem a enviou. Sua mente não é um parquinho para demônios, é o pátio do templo do Deus vivo. E eu declaro o pátio limpo. Eu cubro agora os seus vínculos e a sua casa. Que toda porta que o inimigo usou para entrar através de palavras, de conflitos, de mal-entendidos, seja selada agora com o sangue do Cordeiro. Que a sua casa não seja um lugar de estática espiritual, mas uma embaixada do céu. Que a paz que excede todo o entendimento seja o sentinela na sua porta de entrada e a atmosfera em cada cômodo. Eu cubro agora os seus caminhos, o seu propósito. Que toda armadilha de distração, todo desvio de rota, toda proposta que parece boa, mas te tira do centro da vontade de Deus, seja revelada e desmantelada. Que seus pés sejam firmados na vereda da justiça e que cada passo que você der a partir de hoje seja um passo de avanço no território que Deus já te deu por herança. Filho, filha, você tem me buscado no barulho, esperando a minha voz no meio da tempestade das suas preocupações. Mas eu sou o Senhor do silêncio. O isolamento que te feriu não veio de mim, mas eu o usei. Eu permiti o esvaziamento para criar o espaço que eu precisava para falar. Onde você sentiu abandono, eu estava preparando a sala do trono. Você se viu como um problema, como o estranho, o intenso demais. E eu te vi como meu separado, um guardião para a minha presença, um navegador para os meus segredos, um semeador para o meu reino. Essa identidade que você sentiu não foi imaginação sua, foi reconhecimento. Foi o seu espírito respondendo ao nome que eu te dei antes da fundação do mundo. Enquanto você tentava ouvir do lado de fora, eu falava do lado de dentro. Eu mesmo coloco o meu selo sobre o teu ouvir. Onde antes havia o zumbido do inimigo, agora haverá a melodia do meu espírito. Onde havia a estática da ansiedade,
Agora haverá a clareza da minha instrução. Eu não te chamei para entender o barulho, eu te chamei para comandar o silêncio. E neste silêncio, eu te darei as estratégias que vão derrubar as fortalezas que o ruído construiu. Você não está atrasado. Você não perdeu nada. Você chegou na hora marcada para a sua promoção. Agora, repousa no meu silêncio. Deixa a minha paz ser a sua armadura. Você não está mais lutando para ouvir. Você está vivendo a partir do que já ouviu. Você é meu. E o que é meu, o inimigo não toca. Eu quebro agora o poder do eco da oportunidade perdida sobre a sua vida. Eu quebro agora o decreto da confusão de vozes que te paralisou. Eu quebro agora a maldição da solidão orquestrada que te fez acreditar que estava sozinho na batalha. Você está comprometido. O seu sim no silêncio foi registrado nos céus como um pacto. Sua vida não é mais sua. Suas horas não são mais suas. Sua força não é mais sua. Você entregou tudo e agora tudo o que é meu é seu. O seu comprometimento te qualificou. Você está comissionado. A identidade que você declarou não foi um exercício, foi uma unção. Você recebeu hoje a sua patente de guerra, o seu selo de autoridade. Você não opera mais como um civil, mas como um oficial do reino, com acesso, com armas e com uma diretriz clara. Você está enviado. A partir do momento em que o Amém sair da sua boca, você não será mais um convocado, mas um enviado, do silêncio para o barulho, da sala de instruções para o campo de batalha. Não para lutar pelo que você não tem, mas para administrar a vitória que já foi ganha para você. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Permanece dentro desse silêncio. O Pai ainda está falando em ti. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você permanece nesse silêncio, sentindo o peso do selo que o Pai acabou de colocar sobre o seu ouvir, eu preciso que você pare por um instante e olhe para o primeiro comentário fixado. Eu sei que já te mostrei, mas agora você olha com outros olhos. O que está ali? O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é um livro, é a sua sala de guerra portátil. É o manual de operações que traduz o cício de Deus em comandos de batalha para os próximos dias. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora. E o valor para ter essa fortaleza nas suas mãos é menos que a pizza do fim de semana, que te deixa com peso na consciência no dia seguinte, menos que aquela compra por impulso online que você fez e já se arrependeu. E lembre-se, o risco é zero para você. Se em 7 dias o ruído não diminuir, se a paz não aumentar, seu investimento é devolvido. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois nesse contexto é a forma como o semeador de ruído entra pela brecha da sua boa intenção. Essa voz que sussurra agora, tenho medo do que vou ouvir se ficar em silêncio de verdade. E se eu tentar e nada acontecer, vai ser só mais uma decepção. Isso é só minha imaginação, não é Deus. Não tenho tempo para isso agora, preciso resolver problemas práticos. Proteger o silêncio? Isso soa complicado demais, vou deixar para depois. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da madrugada, antes que você se fortaleça de vez. Não dê a ele o depois. Decida agora. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o segredo para transformar o seu quarto em uma sala do trono, para que você nunca mais se sinta longe da presença de Deus, mesmo nos dias mais comuns. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca,
como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está se sentindo sozinho no meio da multidão, lutando contra o barulho e a exaustão. Mande para aquele que você sabe que tem um chamado, mas está paralisado pela confusão. Não como favor seu, é serventia, e o céu vê. E se você nem chegou perto de o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O silêncio que antes era o seu medo, agora é a sua maior arma. Use-o com sabedoria.